Olá, estamos aqui com mais um capítulo da metodologia da pesquisa científica e hoje vamos falar das etapas de como realizar uma pesquisa científica. Então, gente, é difícil pesquisar, escrever um artigo, uma monografia de conclusão difícil, de curso, é difícil. Então, nós precisamos planejar. Então, o pesquisador ele deve ter o conhecimento do planejamento e das etapas da pesquisa. Aquele pesquisador que não souber o que está procurando não compreenderá o que encontrar. Então, a pesquisa ele é um processo sistemático, ordenado, e ela requer isso. Se você não souber, você realmente fica perdido. E aí, se você não souber, para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Como se dizia no Alice do País das Maravilhas. E na pesquisa, qualquer caminho não serve, porque este é um processo extremamente sistemático. E aí, a diferença entre o bom e o mau pesquisador está nos pequenos detalhes. Não vence só vence aquele que está bem preparado. E a pesquisa ela necessita, antes da sua execução, deste preparo. Então, as etapas da pesquisa são planejamento, execução e divulgação. O planejamento, por exemplo, a gente tem a ideia brilhante, seria o tema da nossa pesquisa, a gente leva, então, um plano de intenção ao nosso futuro orientador. Você faz aí, a partir daí, também uma revisão de literatura. Você vê quais são, se for uma pesquisa de campo, quais são os instrumentos na literatura que eles utilizam para estar realizando essa pesquisa de campo. E aí, a partir daí, você faz um projeto de pesquisa. A execução, você faz a pesquisa piloto, ou seja, você vai fazer o teste daqueles instrumentos que você fez na fase de planejamento. Você vai coletar dados, fazer o armazenamento desses dados, tabular esses dados, fazer análise desses dados, interpretar esses dados e a partir daí um relatório final. Esse relatório final pode ser um relatório propriamente dito do seu orientador, ou você pode fazer um artigo, fazer um trabalho para apresentar em um congresso ou coisa parecida. E a divulgação é justamente isso, é você escrever sua tese de doutorado, sua dissertação de mestrado, sua monografia ou artigo de conclusão de curso de graduação ou de especialização, ou até mesmo apresentar um tema livre ou um banner em um congresso ou um evento científico. Mas, gente, isso requer trabalho. Por isso que o trabalho científico é 90% de transpiração, não existe moleza, e só 10% de inspiração. E a partir daí, esse trabalho, esses 90% de transpiração, é o planejar. É você analisar antes de agir. Então, o planejamento e a estratégia significam que você vai pensar em tudo dentro da sua pesquisa, o que precisa ser feito na sua pesquisa, analisar as dificuldades que você pode encontrar na sua pesquisa, planejar um plano B, um C, um D, caso aquela pesquisa inicial não dê certo. Quais são os meios disponíveis que você tem para pesquisar? E se é possível atingir o seu objetivo geral e seus objetivos específicos dentro da sua pesquisa. Então, planejar é justamente essa figurinha que você está olhando. Você tem que trabalhar em grupo, trabalhar juntamente com o seu orientador, que é aquele indivíduo que tem mais experiência no assunto. Ele é que vai te mostrar o caminho das pedras. Porque o planejamento é um processo de explorar o futuro, de fixar metas, avaliar alternativas e assinalar a forma de atingir os objetivos nos prazos fixados que você colocou no seu projeto de pesquisa. O planejamento se refere ao futuro, como eu falei, antecipa esses acontecimentos, é um processo ordenado e racional, está sujeito a revisões, porque muitas das vezes aquilo que a gente coloca no papel, na prática, é completamente diferente e você vai ter que adequar isso. Auxilia na tomada de decisões e aí você decide quais são seus focos, qual é a sua estratégia para pegar esse queijo aí e não ser pego pela ratoeira. É uma missão impossível? Não é. Se você tiver planejamento, estratégia, você consegue sim chegar à solução. E a estratégia dentro da pesquisa, ela diz como você vai fazer essa pesquisa, como você vai realizar essa pesquisa. E a estratégia é a arte de achar a solução para um problema. Porque na pesquisa você vai ter a hipótese, ou seja, um problema, e você vai ter que achar uma solução para esse problema. Então você precisa disso.
Então, sem a estratégia, a concorrência vence você. Quem é a concorrência? Outros pesquisadores que podem estar pesquisando sobre o mesmo assunto e que eles podem, vamos dizer assim, publicar aquele assunto primeiro do que você. E aí você perde uma oportunidade maravilhosa de ter sido o primeiro a publicar sobre um determinado assunto, por exemplo. Então a estratégia ela diz, primeiro, qual é a minha situação atual? O que eu conheço em relação, por exemplo, ao tema? Para me chegar lá ao topo, é um longo caminho. É um caminho que você vai transpirar muito, né? E esse topo é justamente aquele. Qual é o seu objetivo em relação à sua pesquisa, ao seu projeto de pesquisa? E como é que você vai conseguir chegar a esse topo? É a estratégia. E quando você vai chegar a isso? É a meta. Então, a pesquisa ela tem que ter um início e tem que ter um fim. Então, você tem que estabelecer isso dentro do seu projeto de pesquisa. Então, a pesquisa, gente, ela começa com uma observação. A partir dessa observação, nós levantamos um problema. Porque muitas das vezes a observação ela não vai encontrar uma resposta imediata àquilo que você está procurando. A partir daí eu vou fazer o quê? Coletar dados, ou seja, pegar informações relacionadas com aquele problema que eu vi. O que eu vou fazer aí? Leitura, discussões, entrevistas, observações. A partir desse problema eu vou fazer o quê? Uma hipótese. Ou seja, a partir desses dados colhidos através desse problema, eu vou dizer, será que isso é verdadeiro ou falso? E a partir daí, eu tenho a experiência. Ou seja, para me comprovar a hipótese, procede-se através de uma investigação. Que essa investigação ela vai dizer justamente a experimentação, a observação, e a partir dessa experiência e dessa observação, eu vou dizer se essa hipótese para aquele meu problema está correta ou não, se é verdadeira ou não. E daí você conclui sua pesquisa ou gera um novo problema e gera uma nova pesquisa em cima daquela que você fez. Então a primeira fase é a escolha do tema. A escolha do tema para sua pesquisa é uma boa ideia e uma grande dose de trabalho. Então tudo começa com a ideia brilhante. A ideia brilhante é a escolha do tema, né? Acendeu a lampadazinha na sua cabeça. Agora, cuidado para não colocar os pés pelas cabeças. Por que acontece? Você tem que escolher um tema viável e que você consiga concluir este tema. Porque pesquisar é sinônimo de amor, mas também pesquisar é sinônimo de disciplina. E você vai ter que ter perseverança, porque muitas das vezes pode ser um tema que vai te dar um pouquinho de trabalho. Então deve ser escolhido um assunto, primeiro, de interesse seu e do seu orientador, para que ele não se torne uma simples obrigação, ele não se torne uma coisa chata para você. Tá? Então, nessa escolha desse tema, tem duas etapas. A tempestade de ideias e a organização de tópicos. Como é que é isso? Primeira coisa, você define o tema, você vai fazer a compreensão desse tema, se realmente é um tema que você compreende ou não, se você tem afinidade ou não, e a viabilidade desse tema, se é possível você estar realizando essa pesquisa ou não. E você tem que ter muita afinidade, principalmente com o seu orientador, com o seu assunto. Isso é fundamental, porque sem isso você não consegue realizar a sua pesquisa. Então você define a ideia central, a partir dessa ideia central você vai ter uma tempestade de ideias, né? Essa tempestade de ideias você vai criar várias ideias quanto possível em relação àquele tema. Por exemplo, dor. A partir daí, você vai começar a filtrar, eliminar as ideias que não estão totalmente alinhadas com a sua ideia central. Não quero pesquisar dor neuropática, eu quero pesquisar só uma dor somática. A dor somática, então, ela pode ser de origem muscular, ela pode ser de origem ligamentar. Então, você vai juntando essas ideias em tópicos ou em temas. A partir desse tópico, desse tema, você vai escolher, então, aquilo que você realmente quer. E aí, essa escolha depende do treinamento da mente. E você vai ter que exercitar isso através dessa formulazinha que eu coloquei para vocês. Para que isso se torne um processo de observação e se torne um processo de descoberta. Então, você precisa realmente aprender a enxergar. E aí você tem a observação diária. Essa observação diária é você observar o seu cotidiano, a sua vida profissional, programas de pesquisa, ter contato ou relacionamento com especialistas de determinadas áreas
ou de determinada área que você escolheu o seu tema, tá? O que está sendo feito ou realizado na literatura nacional e mundial a respeito desse tema. E aí, enquanto a maioria das pessoas observa, o bom observador ou o bom pesquisador, ele não só observa, ele fica incomodado, ele questiona, ele busca as informações sobre aquele tema. Por quê? A pesquisa é justamente isso. Antes da pesquisa é ver o que os outros viram, mas depois da pesquisa é pensar o que nenhum outro pensou. E aí você pode ter resultados muito interessantes e surpreendentes em relação à sua pesquisa. Então, a gente precisa também questionar, é preciso perguntar. O exercício da dúvida é benéfico na ciência, é benéfico para o pesquisador. Só que o que acontece? Muitos alunos e pesquisadores, principalmente aqueles pesquisadores que estão iniciando, eles têm medo de perguntar, com receio de serem ignorantes perante ao seu orientador, mas na verdade o orientador ele gosta disso, daquele aluno, daquele pesquisador, daquele orientado que ele questiona, que ele pergunta, porque ele vê que aquele indivíduo ele realmente está interessado, ele está estudando sobre o assunto, sobre o tema. Você tem que ter experiência. A experiência ela permite encontrar o caminho mais fácil, ou seja, não utilizar o caminho das pedras. A experiência conhece o atalho que reduz o esforço, onera menos e evita acidentes já relatados. O pesquisador experiente, o aluno experiente, ele revisa a literatura antes, ele consulta seu orientador, ele descobre modelos prontos ou informações que facilitem a construção da sua pesquisa. Ele se atualiza. E é o quê? É ler artigo, ler livro, ler tese, participar de jornadas, participar de congressos. Um bom pesquisador ele faz isso. E o bom pesquisador, ele também acata as sugestões do orientador, ou seja, as linhas de pesquisa. O seu orientador é aquele indivíduo mais experiente, ele tem a experiência, a expertise, então dê ouvidos a ele. E aí a segunda fase é a delimitação do tema. É preferível saber muito do pouco a pouco do muito. O que é isso? É você ser especialista em determinada área que você quer pesquisar. É preferível escrever pouco, mas escrever profundamente, que você tentar escrever tudo e escrever superficialmente. Então, a gente também tem que acabar dizer o seguinte, é um bom trabalho, é um trabalho de 60 laudas, de 100 laudas. Isso não existe hoje. Existem trabalhos hoje com 2, 3, 4, 6 laudas e que são excelentes trabalhos. Então, você precisa saber escrever. Então, procure um tema na área que mais lhe agrada. Por exemplo, a acupuntura. Faça uma revisão biográfica inicial. O que estão falando da acupuntura? Identifique as dúvidas, as curiosidades. Por exemplo, acupuntura e dor. Verifique quais as pessoas experientes para te orientar em relação a esse tema, para responder suas dúvidas em relação a esse tema. E aí você pode delimitar o tema, por exemplo, dor ou tipo de agulhamento na acupuntura, dor e laser acupuntura, dor aurícula acupuntura. E simplifique ao máximo sua dúvida e tente apresentá-la com o menor número de variáveis possíveis. Após a definição do assunto, por exemplo, tratamento da dor crônica através da laser terapia, não se desvie desse assunto abordado com outras coisas que vão desviar do assunto principal. Então, não adianta eu pesquisar uma dor na aurícula se eu estou pesquisando dor em laser terapia. Então, não tente se desviar desse assunto abordado. O que é não se desviar? É justamente isso. É mais fácil achar uma pessoa num país, ou um desconhecido num país, por exemplo, o Brasil, numa região, por exemplo, a região Nordeste, no estado do Maranhão, na cidade de São Luís ou no bairro de São Francisco? Claro, que é no bairro. É muito mais fácil você achar ele no bairro. Então, delimite bastante esse tema e não saia desse tema abordado. E a terceira fase é a situação do tema no mundo científico. Ou seja, o que já foi dito ou feito sobre o que você quer pesquisar. E como é que eu vou fazer isso? Meu amigo, fazendo a revisão de literatura, livros, jornais, revistas, artigos, tá? Conversando com pessoas. E aí você pode, por exemplo, o Google, você pode começar no Google, mas você tem a pesquisa avançada do Google. Esse Google, você pode então estar pesquisando já artigos, você coloca lá
por exemplo, nutrição com a expressão IMC, então você vai dar artigos. Você hoje tem o Google Acadêmico também, que você pode procurar. Você tem o PubMed, que é inglês, né? Então você também pode procurar. Você tem a Biblioteca Virtual em Saúde, que você pode estar procurando, periódicos da CAPES, a Cielo, a Biblioteca de Tese de Dissertação da USP, a Biblioteca Digital da Unicamp, tá? Então, o trabalho científico é que nem família, tá? A partir dessa revisão, você vai procurar coisas mais semelhantes. Por exemplo, irmãos, o material e método são semelhantes. A gente pode discutir à vontade, fala-se a mesma língua. Primos, eu tenho apenas ou material ou método semelhante, então fica mais difícil de uma discussão. E o trabalho inédito é quando você não encontra nada na literatura, e aí você pode estar escrevendo. Um exemplo. Por exemplo, para você fazer, você tem que fazer algumas coisinhas. Primeiro, definir a pergunta científica, especificando a população e intervenção de interesse. Por exemplo, existe diferença de sensação de estímulo, DIT, ou seja, um estímulo na acupuntura, em indivíduos que estão se submetendo a tratamento de câncer. A partir daí, você vai identificar as bases de dados a serem consultadas e vai definir as palavras-chave e estratégias na busca. Então, por exemplo, aqui a gente pode procurar, por exemplo, na PubMed. Então, eu vou definir em inglês as palavras, acupuntura em inglês e DIT, que é esse estímulo. A partir daí, você vai estabelecer critérios para a seleção dos artigos a partir da sua busca. Por exemplo, só artigos em inglês, só artigos em humanos. Aí você vai colocar na PubMed. Fazendo isso na PubMed, inicialmente eu achei 67 artigos colocando só acupuntura e DIT. 67 artigos. Desses 67 artigos eu vou começar a filtrar. Então, eu vou querer só estudos controlados, randomizados, só revisões, só estudos de validação. E aí de 67 passa para 23. Olha só que interessante. Eu vou querer também a pesquisa só em indivíduos humanos, já passa para 12, né? Você pode estar estabelecendo datas, por exemplo, artigos só dos últimos 5 anos, por exemplo. Se você botar artigos dos últimos 5 anos, olha aí, só 5 artigos foram publicados nos últimos 5 anos em humanos. E aí é muito interessante. E aí você pode estar botando o tipo de linguagem, se é inglês, se é chinês, o tipo de linguagem que você quer ser o artigo científico, tá? E, por exemplo, a gente colocou só inglês. Daqueles 5 só restaram 4 de 64, que é justamente esse filtro aí que vocês estão vendo que está marcado em cima. E a partir daí você vai fazer o quê? Você vai ler um por um desses artigos, né? Abrir primeiramente o abstract para ver se aquele resumo lhe interessa, e a partir daí você vai conduzir a busca, né? E comparar esses resultados, definir a seleção inicial. Então, 4 artigos foram encontrados. Desses 4 artigos, 2 não me interessavam, eu excluí, e 2 foram incluídos. Então, desses 2 incluídos, eu apliquei mais critérios ainda, e eu excluí mais um, ou seja, eu só incluí um artigo. Então, por exemplo, a eficácia do método Pilates no tratamento da dor lombar crônica não específica. Você vai fazer a mesma coisa. Olha só um exemplo desse. Ele fez ele pesquisou em várias bases, achou aí em torno de 1.344 artigos. Desses 1.344, ele achou 200 duplicados, achou só 746 só tinha o título e 394 resumo. Desses aí eles excluíram, foram excluídos por resumo. E aí ele foi excluindo aquilo que ele não interessava para ele. Desses 1.344, ele achou apenas 6 completos. E ele ainda excluiu mais um, porque não era um estudo controlado, não aleatorizado, ou seja, não estava nos critérios de inclusão dele. Desse daí, então, ele ficou com 5 e ele excluiu mais um, porque ele compara 3
regimes diferentes do método Pilates e possui qualidade metodológica baixa. E ele ficou, então, com 4 artigos. A quarta fase é a formulação da pergunta ou hipótese. Ou seja, é a motivação para a qual vamos empreender a nossa viagem na pesquisa. É a solução para aquele problema. É a dúvida que se quer responder. Cada pergunta elaborada é uma dúvida a ser respondida. A hipótese ela tem que ser clara e precisa. Cada uma delas gera um trabalho. Nada impede que mais de uma pergunta seja respondida em um único trabalho. Ou seja, é você dizer o seguinte, por exemplo, a dor na artrose, ela é causada por uma inflamação? É uma hipótese. Sim ou não? Você está fazendo uma pergunta. Então, você vai ter que responder. A viabilidade é a quinta fase. O que é a viabilidade? Antes de começar, a gente tem que analisar se a gente tem pessoas suficientes na nossa equipe para fazer esse projeto, para fazer essa pesquisa, material suficiente, tempo suficiente, um orientador disponível e uma amostra suficiente, porque não adianta você fazer um belíssimo trabalho de pesquisa e você chegar lá e não ter uma amostra ou uma amostra muito pequena. E aí, a gente tem que analisar em demasia esse tema. Por quê? Seu trabalho de conclusão de curso, seu TCC de conclusão de curso aqui no Selma, ele precisa ser concluído. Então, não basta, gente, sonhar. Você tem que realizar. Escreva em uma folha de papel o tema central da sua pesquisa e responda. Responda sinceramente. Você conhece algo sobre o tema ou foi só uma ideia original? Você é capaz de fazer uma breve exposição sobre o tema? Existe bibliografia sobre o tema? Conhece as mais importantes? A metodologia a ser empregada é alcançável? De onde virão os recursos financeiros para a sua pesquisa? Existe amostra suficiente e tempo disponível para fazer isso? Porque não acredito, no final tudo se resolve, porque não se resolve. Não basta sonhar, é essencial ou vital o delineamento de uma pesquisa compatível com a realidade que você vive e que você quer fazer. E a sexta fase é a avaliação estatística deste tema. Então, você tem a população uma amostra. Então, uma população, por exemplo, é a população de São Luís, mas você pode pegar uma amostra dessa população de São Luís. Eu vou trabalhar só com idosos. Aí você tira uma parte. Isso é a amostra. E a sétima fase é a elaboração dos protocolos. Ou seja, são procedimentos padronizados no início da pesquisa e que serão aplicados durante a pesquisa, para que você não tenha erros. E não podem ser alterados após o início da pesquisa. Então, você pode alterar antes de começar, mas depois que iniciar, não. Devem ser elaborados após a revisão bibliográfica inicial e antes da coleta de dados, se possível embasá-los na experiência de outros autores que já fizeram isso. E o oitavo passo é o projeto piloto. Após a confecção de todos os protocolos, se inicia a fase de testes. Você vai ver se aquilo ali é viável. O projeto piloto é como se fosse um certificado de autenticidade, onde tudo foi testado e aprovado. É como um EPI. Tudo foi testado e aprovado para que você tenha segurança. E a nona fase é o projeto de pesquisa propriamente dito, que você vai escrever, depois de analisar tudo isso, e depois fazer o seu TCC, o artigo científico, após coletar seus dados, armazenar, interpretar e analisar esses dados. Tá? Então, essa seria a nossa aula de hoje. Muito obrigado.